Olá pessoal, meu nome é Maria de Jesus, eu sou estudante do primeiro período do curso de Direito na Unitins, Campus Paraíso. Olá pessoal, meu nome é Gabriela Pimenta, também sou aluna do primeiro período de Direito da Unitins. Meu nome é Ana Gabriela e eu também sou aluna de Direito do primeiro período da Unitins. Meu nome é Ana Beatriz e eu sou aluna do primeiro período de Direito da Unitins. Meu nome é Kaique Araújo, eu também sou aluno do primeiro período do curso de Direito da Unitins. Oi, eu me chamo Lien, também faço parte dos alunos do primeiro período do curso de Direito da Unitins. Olá pessoal, eu me chamo Linda e também faço parte do curso de Direito do primeiro período da Unitins, do Campus Paraíso. E hoje nós vamos trazer para vocês um pouco do que foi a Constituição de 1946, sendo um marco democrático para o país. Certo, mas antes de falarmos sobre a Constituição de 1946, é importante entendermos alguns pontos, como o que é uma Constituição. Uma Constituição é a principal lei de um país, garantindo direitos fundamentais e quais são os direitos e deveres de todos os seus cidadãos. Bem, o Brasil já teve 7 Constituições, e nas quais vamos conhecer hoje a 5ª, promulgada em dia 18 de setembro de 1946. As Constituições não são escritas da mesma forma, e no Brasil tivemos 2 tipos de origem: a promulgada, que é aquela com princípios democráticos, sendo realizada por uma Assembleia Constituinte, como a Constituição de 1946, e teve de origem outorgada, ou seja, aquela imposta pelo votante de um grupo reduzido de pessoas que não foram eleitas pelo povo, que é o caso da Constituição de 1824, 1937 e 1967. Ótimo! Agora que sabemos qual o tipo de origem dessa Carta Magna, vamos compreender o contexto histórico que resultou na criação de uma nova Constituição. Essa criação diz respeito ao resultado ligado à ditadura, regida no governo autoritário Getúlio Vargas, que recebeu oposições durante e após a Guerra Mundial. E graças ao ataque à base naval dos Estados Unidos, no 7 de dezembro de 1941, houve o rompimento de alianças diplomáticas entre grande parte dos países do continente sul-americano com países do eixo, que eram a Alemanha, a Itália e o Japão. Isso, na visão da Alemanha e Itália, tornou o Brasil um país mais hostil, provocando ataques de submarinos alemães e italianos aos navios brasileiros em agosto de 1942. Após esse acontecimento, o Brasil declarou guerra contra a Alemanha e contra a Itália, enviando soldados brasileiros para a Europa. Porém, essa ação iniciou uma questão contraditória. O Brasil defendia a democracia internacionalmente, mas mantinha uma ditadura interna, conhecida como Estado Novo. E assim, ações repressoras ao governo de Vargas, como o Manifesto dos Mineiros em 1943, mostravam que o regime ditatorial estava com os dias contados. Depois de muita pressão, o presidente Vargas cedeu espaços ao que exigiam democracia do Brasil, convocando todo o território nacional para eleições, com a elaboração da Lei Constitucional de número 9, de 28 de fevereiro de 1945. Meses depois, o alto comando do Exército garantiu a deposição da candidatura de Vargas devido aos atos praticados pelo presidente que levavam a crer que ele iria insistir em permanecer no poder. Após a renúncia de Vargas no dia 29 de outubro de 1945, a situação política só se restabeleceu depois das eleições presidenciais do dia 2 de dezembro do mesmo ano, onde Eurico Gaspar Dutra foi eleito. Em seguida, o Poder Legislativo formou uma Assembleia Constituinte para a criação de novos rumos para o país, com o objetivo de dar fim aos instrumentos repressivos que foram criados durante a ditadura varguista, iniciando um período democrático do país. O nome oficial da Constituição de 1946 é Constituição dos Estados Unidos do Brasil, sendo muito importante para diversas conquistas sociais e políticas, restabelecendo valores primordiais do Estado de Direito. Então, vamos dividir suas características em direitos e garantias fundamentais, educação, religião, separação dos poderes. Direitos e garantias fundamentais. Os direitos fundamentais são os direitos básicos individuais, sociais, políticos e jurídicos que estão na Constituição Federal. Os direitos à vida, à liberdade, à segurança individual e propriedades foram garantidos, restabelecendo o mandado de segurança e proibindo a pena de morte, exceto em tempos de guerra com países estrangeiros. Sobre as garantias, a ordem econômica e social foi estipulada, visando a melhoria da condição dos trabalhadores e reconhecendo o direito de greve.
Mesmo com o direito de greve foi estabelecido, o seu exercício necessitava de uma lei que regularia, mostrando uma incerteza sobre essa garantia. Dos direitos de nacionalidade e cidadania, todos os brasileiros maiores de 18 anos de ambos os sexos deveriam se alistar e votar, caso eles atendessem os requisitos da lei. Educação. Certo, agora vamos falar um pouco sobre a educação. Foi garantida no texto constitucional. Bom, a educação era um direito de todos e seria dada no lar e na escola. O ensino era para ser ministrado pelos poderes públicos, sendo livre a iniciativa particular, desde que respeitasse as leis destinadas à sua regulação. O ensino primário era obrigatório e gratuito para todos, e caso o indivíduo prove a falta ou insuficiência de recursos, era previsto a gratuidade do ensino oficial ulterior ao primário. Outro ponto importante era a garantia de recursos destinados para manutenção e desenvolvimento do ensino. Religião. Quanto à religião, a laicidade foi prevista nessa Constituição, garantindo o privilégio e a liberdade de consciência e de crença, além do livre exercício dos cultos religiosos, portanto, não havia religião oficial. Entretanto, não seriam permitidos exercícios que, segundo a lei, contrariem a ordem pública ou os bons costumes. Agora, quanto à separação dos poderes. A tripartição dos poderes, que é o poder legislativo, executivo e judiciário, também foi mantida, sendo expressantemente descrita a independência e a harmonia entre eles. O poder legislativo era exercido pelo Congresso Nacional, sendo formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Como o sistema de governo era presidencialista, o chefe do Poder Executivo era o presidente da República, exercendo o cargo por 4 anos. Originalmente, o mandato era de 5 anos, mas foi alterado pela emenda constitucional anos depois. O Poder Judiciário era exercido, respectivamente, pelos seguintes órgãos: Supremo Tribunal Federal, Tribunal Federal de Recursos e Juízes Federais, tribunais e juízes militares, tribunais e juízes eleitorais e os tribunais de juízes do trabalho. A Constituição de 1946 foi com certeza um documento de suma importância para o país, restabelecendo os direitos que haviam sido revogados na Constituição anterior, como, por exemplo, a ação popular. Porém, ela apresenta alguns pontos negativos, sendo um deles nos direitos políticos, no qual os analfabetos não tinham o direito de votar, mostrando que, mesmo que o voto tenha sido garantido para todos os cidadãos brasileiros maiores de 18 anos, um caráter conservador ainda prevaleceria, determinando a exclusão desses brasileiros analfabetos do acesso à democracia. Ademais, foi reconhecido o direito de greve. Entretanto, a lei determinava que a sua regulamentação fosse feita através de uma lei futura, mostrando uma contradição nesse direito. Outro ponto é que a família seria constituída pelo casamento, com um vínculo indissolúvel, tendo uma proteção especial do próprio Estado. Isso tornava o matrimônio um acordo ininterrupto, independente dos acontecimentos, sendo eles bons ou ruins. E essa é a Constituição de 1946, que esteve em vigência até 1964, com o golpe militar. O documento foi suspenso por 6 meses por meio do Ato Inconstitucional número 1 e depois oficialmente substituído pela Constituição outorgada de 1967.